Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que o seu nome foi escolhido? Você sabe como que o seu nome foi escolhido? Quem escolheu? Foi seu pai, sua mãe, um tio, um amigo da família, o avô, a avó? Como é que foi no seu caso? O seu nome é em homenagem a alguém? O seu nome é homenagem tanto ao pai quanto à mãe, sabe? Aqueles nomes que misturam o nome do pai e da mãe. Como que foi formado o seu nome? O meu exemplo é Josué, meu avô paterno se chamava assim, e ele faleceu quando meu pai ainda era uma criança. Então eu recebi o meu avô recebeu essa homenagem, então, através do nome para o neto, no caso eu, né? Então, essa é a origem do meu nome. Mas o seu nome, além da origem, você sabe se tem algum significado? Seu nome é um nome comum, um nome incomum? Como é que é o seu nome? Você sabe o que significa o seu nome? Já teve essa curiosidade? Eu acho que praticamente todos possam ter em algum momento essa curiosidade. Aqui temos nesse texto que nós lemos a definição de um nome de uma criança que havia de nascer, de um filho que estava para chegar e que deveria ter um nome. Só que esse nome, apesar, como nós veremos, ser um nome comum, ele teria um significado maravilhoso. Nós temos aqui o relato da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Embora nós não devamos orar a Maria, mas podemos orar agradecendo a Deus pela vida dela, porque ela foi um instrumento de Deus para a chegada do nosso Redentor. Ela não é alvo da nossa adoração, mas Deus é alvo da nossa gratidão por ter usado essa mulher como instrumento no seu plano redentor. Versículo 26, 28 desse texto, de Lucas 1, diz assim: no 6º mês foi do anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Ou seja, ela já estava comprometida com José, era noiva. A situação é mais ou menos semelhante ao noivado. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então imagina a cena: uma menina, uma adolescente, já grande expectativa do casamento, e de repente um anjo aparece diante dela. O texto vai dizer aqui que ela se perturbou, ela ficou perturbada com aquela situação, e pôs-se a pensar qual era o significado daquela saudação, daquele ser celestial. Eu não sei como é que seria a sua reação se encontrasse um anjo diante de você trazendo uma mensagem de Deus. Embora isso não vai acontecer, tá? Foi um propósito especial naquele tempo em que a revelação de Deus estava em processo. Agora não. Nós não precisamos receber um anjo para Deus nos informar alguma coisa. Todavia, imagine a situação: um anjo aparecer te saudando. Possivelmente sua reação seria igual de Maria, ficar assustado, perturbado. E para remover o medo do coração daquela jovem, o anjo declara que ele veio para certificar e anunciar uma bênção inestimável que Maria estava para receber. Então ele diz: não tenha medo, Maria. A mensagem que eu vou te trazer, a mensagem que eu trago, não é mensagem de pavor. Pelo contrário,
é mensagem de alegria, de contentamento. É uma mensagem gloriosa. Então, o anjo Gabriel aqui, ele vai explicar que quando ele saudou Maria, dizendo que ela é muito favorecida, muito agraciada, ele repete essa ideia. Você foi abençoada por Deus. A expressão que ele usa, ser abençoada, ser agraciada, designa um favor, uma graça que Deus estava concedendo a ela. É como se Deus estivesse dizendo a Maria naquele momento: eu te amo, eu amo a sua vida. Então, eu estou trazendo a você uma grande dádiva. Então, essa graça, esse favor de Deus é justamente movido pelo amor dele. Não havia nada em Maria que justificasse ela receber esse favor de Deus. Então, isso aqui já rebate uma ideia de que Maria, por exemplo, era impecável, santa. Não é verdade. Ela era uma pecadora. Tanto que logo depois, na sua descrição do seu contentamento, a mensagem que o anjo estava trazendo, ela enaltece ao Senhor, o seu Salvador. E quem precisa de salvação são justamente os pecadores. Então, Maria foi alvo da graça de Deus. E Deus escolheu aquela jovem para ser o veículo por meio do qual ele traria o Salvador a este mundo. E é interessante isso aqui. Às vezes a gente até brinca com isso, né? Que foi culpa da mulher, né, lá no Éden, que o pecado entrou no mundo. Mas a palavra de Deus vai mostrar aqui que é pela mulher que Deus também traria o Redentor a este mundo. Então, perceba que não foi o homem que trouxe o Redentor ao mundo, mas veio por meio da mulher. Deus redime todas as coisas nos seus mínimos detalhes. E aí o anjo disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Essa era a promessa. Um filho estava para chegar. E o anjo facilita o trabalho de Maria. Olha, você nem vai precisar escolher o nome, nem ficar pensando se vai homenagear a sua família, vai homenagear algum amigo. Não, o nome dele será Jesus. A formulação é muito semelhante a que Isaías usa lá no capítulo 7, versículo 14. Nós já meditamos aqui nesse texto. Lá diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Opa, será que não seria o cumprimento da promessa então? Porque aqui diz que o nome seria Jesus. Mas lá em Isaías disse que seria Emanuel. Será que não é a mesma pessoa? Será que não é o mesmo menino? Será que não é o mesmo filho? Será que não é o sinal que o povo deveria receber? Nós veremos que sim. Mas só quero destacar aqui, quando o anjo diz que Maria iria ficar grávida, era um ato imediato. Não era algo futuro, depois do casamento dela, que ela ficaria grávida de José. Aqui é uma ação futura, mas já com início no tempo presente. E as consequências iriam continuar. Ou seja, a gravidez seria um princípio de algo que duraria para sempre. Porque ela iria gerar o Salvador, Jesus. O seu nome é Jesus. O nome Jesus era comum. É uma tradução para Josué. Então, Josué, Jesus, na sua origem, é o mesmo nome. Então, era um nome bastante popular no primeiro século. Porém, nenhum desses nomes se assemelham a este Jesus. Embora seja um nome comum, ou era um nome comum, esse Jesus era especial. Quando você vai ver lá em Mateus, ele vai explicar por que desse nome. Ele vai dizer, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Aí aqui a gente começa a entender que Emanuel
Jesus não são pessoas diferentes, não são crianças diferentes. É a mesma pessoa. Porque Jesus seria ou é a expressão do Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Esse filho prometido a Maria seria a presença de Deus no nosso meio, que traria salvação. O nome, então, foi dado a Jesus. O Cristo recebeu esse nome, o Messias recebeu este nome, a fim de que nós olhássemos para Ele, porque Ele nos salvou de forma completa na cruz. Então, nesse texto já há o anúncio do sacrifício, mas também há o anúncio da vida, pois esse nome venceria a morte. Jesus é o nome que reanima o nosso coração, porque Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Jesus é o doce nome para se falar e para se ouvir. Jesus, um Salvador. Então a promessa que Maria recebeu seria desse Jesus. Mais uma vez, aí, a partir do versículo 46, ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, depois de um medo, passou a louvar ao Senhor. Nós hoje também louvamos ao Senhor por esse Jesus. O nome de Jesus, então, apesar de ser simples e comum, ele não pode ser desconsiderado. Devemos amá-lo. Não por causa do nome em si, não é que você tem que admirar o nome Jesus, mas por causa daquele que o possui, daquele que retém esse nome. Por isso que o Natal não pode existir sem Jesus. Talvez muitos irão festejar sem se lembrar deste nome. Mas nós não podemos. Nós celebramos o Natal porque falamos de Jesus. Nós falamos do nascimento de um filho enviado por Deus. Nós anunciaremos no Natal este nome. Anunciaremos hoje este nome. Anunciaremos sempre este nome, Jesus. Fiquem na paz. Até mais.